Graça e paz, queridos. É muito bom podermos estarmos reunidos aqui. Quem está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quem está em casa também, você é bem-vindo nesse momento e posteriormente vão estar vendo a live também. E é muito bom a gente estar reunidos como igreja. E é sempre bom a gente poder rever rostos de pessoas que fazia tempo que a gente não via, ver novas pessoas chegando também. E a igreja é isso, a gente poder caminhar junto e crescer juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se explicou por algo que você achou que o outro entendeu, mas no final não era nada daquilo que você estava pensando? Você criou uma teoria para defender aquilo que você achou ou entendeu que estava acontecendo, e no final não era nada daquilo. Já aconteceu isso com você? Parece confuso isso, né? Mas a gente vai olhar para um texto hoje que é engraçado, mas ao mesmo tempo acontece, e não acontece apenas hoje, acontece há muitos anos, vem acontecendo isso, é uma situação curiosa. E dentro disso nós vamos estar falando de um texto bem conhecido, que fica lá em Mateus 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler em Mateus 16 alguns outros textos, mas se você também não tem, vai aparecer no telão aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir para Deus direcionar esse momento, esse tempo conosco? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos o teu senhorio sobre nossas vidas. Obrigado porque temos a liberdade de estarmos aqui reunidos hoje, Senhor, e te pedimos, Senhor, que tu possa falar aos nossos corações. Que não seja a minha voz, não seja o que eu vi ou o que eu pensei, mas que seja o teu Santo Espírito tendo liberdade para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 16, nós vamos ler a princípio 5, 6 e o 7. Nos diz o seguinte: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Nós temos caminhado falando sobre a vida de Jesus e sobre o contexto com os discípulos e tudo o que acontecia ali. E nós vemos Jesus e os discípulos em mais uma viagem de barco e eles chegam no local. E aí o que acontece aqui? O que está inserido nesse contexto aqui? Jesus diz uma coisa para eles: olha, tenham cuidado com determinados fermentos, dos fariseus e dos saduceus. Isso é o que Jesus está falando. Mas o que os discípulos entenderam sobre isso? Eles começaram a discutir entre eles, e o que eles entenderam ali olha, Jesus está de cara com nós, porque a gente esqueceu o lanchinho da tarde. Mas era o que Jesus estava falando? Não. Era o que eles entenderam? Era. Tanto é que eles começaram a discutir. Faltou o lanchinho. Olha, nós estamos em 13 homens aqui e não veio o lanchinho. Jesus está cobrando da gente agora, ele falou do fermento ali. Então isso é algo que acontece em inúmeras situações, de inúmeras formas, de vários tipos diferentes de conversas que de repente você ouve, ou que você vê, ou até mesmo que você profere. E acontece que tem um delay ali na comunicação, e alguém se chateia, ou você se chateia, ou você não entendeu o que a outra pessoa estava falando. E isso é muito fácil de acontecer, principalmente quando estamos movidos pela culpa. Aí você vai dizer assim, mas como? A gente vai chegar lá, vamos falar no texto ali e vamos ver o porquê dessa culpa que os discípulos estavam sentindo. O problema é que quando a gente se sente culpado, até as palavras de Jesus, que são para o nosso bem, são interpretadas e entendidas como palavras de julgamento. Quando somos movidos pelas nossas próprias forças, a gente ouve algum irmão nos falar algo em amor e a gente fecha o coração para esse irmão. Parece que é uma afronta.
Porque alguma coisa tem, algum sentimento tem, e principalmente quando você está ressentido com aquela pessoa já, ou você já ouviu falar algo sobre aquela pessoa e você, aquele ali não sei não me desce, sabe como é que é? Ele lá e eu aqui. E aí o nosso coração se fecha para muitas coisas. Mas olhando para esses discípulos aqui, o mais incoerente é porque eles acabavam de ter presenciado a segunda multiplicação de pães e peixes. Eu falei alguns domingos aqui atrás sobre a primeira multiplicação. Aqui já tinha acontecido a segunda. E se eles fossem raciocinar, para Jesus, pão não é problema. Porque afinal de contas eles presenciaram a multiplicação de poucos pães e poucos peixes para uma enormidade de pessoas. Então está tranquilo, está sossegado, Jesus está aqui conosco, não vai faltar, isso é o de menos. Mas não, eles estavam preocupados porque Jesus estava cobrando o pão deles. E basicamente o motivo de nós termos problemas com pessoas, ou da gente entender de forma errada e nós ferirmos pessoas, é pelo mesmo motivo que esses discípulos aqui estavam entendendo ou não entendendo. É porque a gente tem uma dificuldade muito grande de viver uma vida cheia da graça de Deus. E a gente não vive uma vida plena na graça de Deus. Em vez de vivermos leves e em permanente satisfação, que é o que combina com um discípulo de Cristo, com aquele brilho no olhar, com aquela alegria que vai combinar de fato com o fato de sermos filhos de Deus, a gente vive de cara fechada, cara amarrada, a gente vive insatisfeito, porque parece que a gente está devendo algo para Deus. Não parece que Ele pagou todas as nossas dívidas lá naquela cruz. E pior ainda, em muitos momentos a gente vive como se Deus devesse algo para nós. Porque o que a gente olha? Olha, o fulano, o beltrano, o ciclano vai bem, está tudo uma maravilha e eu estou aqui sofrendo. Deus não está olhando para mim, Ele me esqueceu, Ele me deixou nessa posição, Deus não está com os olhos fitos para mim. Quando a palavra de Deus fala totalmente o contrário disso. Mas quando a gente está agoniado e a gente esquece disso, a gente passa na sequência da nossa vida a descontar nas outras pessoas. Porque as pessoas que estão ao redor da gente acabam vendo a gente volta e meia reclamar, murmurar, ser intolerante com muitas coisas. E, na verdade, o que aqueles homens ali estavam discutindo era por um motivo que eles deduziram que estava acontecendo. Eles estavam discutindo porque eles não tinham pão, e muitas vezes a gente discute porque não tem o pão. Muitas vezes a gente discute porque não tem aquilo que a gente gostaria de ter. Mas essa não é a vida que Jesus planejou e traçou para nós. Ele planejou nos dar uma vida em abundância. Ele não prometeu uma vida isenta de sofrimento para ninguém. Mas Ele nos deu os motivos de sobra para termos paz em qualquer circunstância. Estarmos alegres em tudo. Aprender a ter essa alegria é algo que é difícil de se fazer. Mas é o desafio de todo cristão. É o nosso desafio. Mas por que é tão difícil viver assim? Aí você vai dizer, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas tem algo que pode mudar o meu e o seu olhar. Tem algo que só em Cristo pode mudar esse olhar. Mas nós vamos, no decorrer do que nós formos lendo aqui, olhando para isso, mas tem algo além de simplesmente a culpa, que gera um problema maior para que a gente viva uma vida angustiada, uma vida sem plena satisfação. E a gente pode ver isso na reação dos discípulos naquele momento, que é algo bem simples. A gente chama de preenchimento de lacunas. Às vezes, o que é isso? Isso aí não é bíblico. A gente vai entender, calma lá. O que é
o preenchimento de lacunas? Eu e você, a gente tem uma facilidade muito grande de completar histórias, de preencher o entendimento do que está acontecendo, e geralmente o que a gente preenche, a forma como a gente preenche, é algo tenebroso, não é algo muito bom, não. Vamos exemplificar isso para ficar mais claro. Você está no seu aniversário ali, tá tudo legal, poxa, Deus me concedeu mais um ano de vida, estou alegre, aí você chama alguns amigos para comemorar junto com você. Afinal de contas, a grana está curta, não dá para chamar muita gente. Então você chama 2, 3, 4, 5 no máximo ali, e tá tudo legal, tem aquela selfie, ok, foi para a rede social, legal, meu dia do aniversário, eu gosto demais. E no outro dia você encontra alguém que você não chamou para o seu aniversário. E essa pessoa passa reto, nem olha na sua cara. E o que você faz? Preencher as lacunas. Olha, ele está assim porque eu não chamei ele para ontem. Desculpem, irmão. Ele está assim porque eu não chamei ele para ontem. Ele está de cara fechada e nem me olhou na cara. E quer saber? Que ele que amadureça. Eu chamo quem eu quero. O aniversário é meu, eu tenho a liberdade para isso. Se ele quer ficar de brabinho, o problema é dele. E o que a gente faz? Fecha o coração. Mas o que a gente não faz? A gente não pensa que talvez ele nem tenha nos visto. A gente não pensa que talvez ele até nos viu e nos cumprimentou de longe e a gente não viu. A gente não sequer coloca como hipótese dessa pessoa estar passando por um problema muito grande. E não é só conosco que ele não cumprimentou, quando ele passa nos outros também. A gente não pensa que ele está num dia ruim, está naquela bad, não quer falar com ninguém, não quer mostrar os dentes, estou na minha. Não, a gente preenche todas as lacunas de que o porquê disso ou daquilo está acontecendo não, estou certo, eu tenho razão nisso. A gente entra dentro dos nossos achismos. E foi o que aconteceu com esses discípulos, a gente vai falar sobre isso. E isso, em geral, é o que nos afasta das pessoas. Não é o que elas fizeram, não é o que elas disseram, mas é o que nós achamos que elas fizeram ou disseram. O que mais nos aflige são essas pontes que a gente cria entre uma informação e outra, que nós mesmos criamos. E esses preenchimentos de lacunas são as informações que a gente não tem. Não chegou até nós aquela informação, a gente deduziu. Você deve ter lido um e-mail que tem rolado já há algum tempo por aí, agora está até em forma de prints, que é sobre alguns sobreviventes do ataque do 11 de setembro lá às Torres Gêmeas. E é interessante porque esses relatos são coisas simples. É a história de alguém que comprou um sapato novo, deu um calo, teve que parar na farmácia para comprar um band-aid, se atrasou para o serviço. Faltou luz no prédio, o relógio desligou, o cara perdeu a hora, não cheguei no serviço. O outro, estou saindo, derramei café, tive que voltar para casa, perdi a hora. São inúmeras histórias de fatos diferentes, de pessoas que não tinham a informação de que aquele momento ali seria algo que iria salvar a vida deles depois. Mas, naquele momento, para todas aquelas pessoas, parecia que o universo conspirava contra elas. Tá tudo dando errado para mim sair, estou atrasado, vou perder a hora. Aquele momento elas não tinham a informação do que iria acontecer, mas elas já estavam entediadas porque nada dá certo para mim. E muitas vezes é assim que eu e você deduzimos o dia a dia. Muitas vezes é assim que nós fazemos as coisas acontecer, olhando simplesmente para as circunstâncias. E aí a gente olha para Deus e coloca a culpa em Deus. É porque tu não está me abençoando. E basicamente isso acontece porque Deus não nos dá aquilo que a gente quer. Veja bem, eu não falei o que a gente precisa, é o que a gente quer. E aí, como Deus não nos dá algo que a gente quer,
a gente fica emburradinho, fica triste, fica deixando uma vida que pode ser boa com Cristo de lado. Quando o que Deus tem para nós é perfeito e é agradável. E é interessante porque quando a gente olha para o que aconteceu com esses discípulos ali, eles consideraram que eles não tinham trazido pão suficiente, porque Jesus começou a falar num tom diferente, num assunto mais sério, e Jesus falou do fermento. Logo o fermento vai no pão, a gente não tem pão, ele está falando para nós, está chamando nossa atenção. E aí o texto vai dizer que eles começaram a discutir naquela situação. Certamente um começou a acusar o outro, quem é que era o responsável por trazer o pão? Quem é que... Não, era tu, era eu. Não, peraí, o que está acontecendo ali? E pode até ter uma certa lógica o que eles pensaram. Jesus começou a falar do fermento. É para a gente cuidar, o fermento tem no pão, o pão está faltando aqui. A gente pode até encarar como algo que é uma fórmula a se chegar em alguma dedução, mas não é a fórmula de Cristo. A fórmula de Cristo não é a lei, a fórmula de Cristo é a graça que nos alcançou, a mim e a você. E quando Jesus percebe o que está acontecendo ali, ele vai falar com aqueles discípulos, porque ele vê que eles estão sendo movidos pela culpa. Ele vê que eles estão preenchendo as lacunas e deduzindo o que Jesus está falando de uma forma errada. E Jesus vai deixar bem claro para eles que o problema ali não é a falta de pão, mas a falta de fé. Olha o que fala o versículo 8. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? E aí Jesus meio que dá um chacoalhão neles ali, peraí, por que vocês estão discutindo por não ter isso? Jesus continua, versículo 9, ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Não, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? E aqui tem um ponto-chave. Jesus traz à memória deles o que aconteceu bem recentemente. Essa segunda multiplicação, quando a gente está lendo ali, a gente vê que recém aconteceu. Então não é que eles não lembram, eles lembram sim. A forma de lembrar deles é que está errada naquele momento. A forma como eles olham para aquela situação está errada. Porque não era muito tempo atrás que Jesus tinha realizado esse milagre. Tinha sobrado muito pão, tinha sobrado muito alimento. E eles chegaram ali naquele momento sem aqueles cestos de pão. Dá para entender o motivo da culpa deles agora? A gente tinha um monte lá, sobrou bastante, e a gente está aqui agora e não tem nada. É um problema isso, quem esqueceu, quem foi o problemático aqui? Aí Jesus chama a atenção deles. Não é isso. Por que Jesus vai falando sobre isso? Jesus vai lembrando eles desses acontecimentos. Jesus quer mostrar para eles não focarem na culpa. Não é porque vocês esqueceram o cesto de pães. É para vocês focarem na graça, no que eu tenho dado para vocês e através de vocês e para as pessoas ao nosso redor. Jesus está trazendo eles a entender que para ele, quando se tem uma vida com ele, não falta nada. As perguntas que Jesus faz para aqueles discípulos não é simplesmente só para lembrar dos milagres feitos sobre os pães. É para dizer para eles, olha, eu sou capaz de alimentar uma multidão com poucos pães. E aí o que acontece aqui? Nós somos em 13 homens, 12 discípulos e Jesus. Eu posso fazer isso ser muito mais fácil do que vocês estão pensando. E aí quando a gente olha para isso, o que aparentemente nos falta, na verdade não falta. É porque a gente tem tirado os olhos daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Nós temos clamado pela ajuda dele, mas temos deixado ele de lado e nos preocupado em resolvermos a situação diariamente. Mas Jesus está ali,
Ele está presente. É Ele quem fortalece, é Ele quem dá o nosso pão, é Ele quem supriu as necessidades daquela multidão e é Ele quem continua suprindo as nossas necessidades. Por que a gente olha para o problema e não olha para Deus? Por que a gente fica se remoendo e duvidando de que Ele pode sim cuidar de nós e que Ele quer cuidar de nós? Porque a gente tem o pensamento que esses discípulos tinham ali. A gente deixou muita coisa para trás. A gente podia ter algo muito melhor agora. E a gente não tem. E para você ter certeza de que eles estavam focando na culpa, de não ter levado os pães, e não achar que eu estou deduzindo algo simplesmente aqui, porque, tu está falando do que tu acha, então não. Olha o que Marcos nos informa sobre essa mesma situação. Marcos 8, versículo 14. É a visão de um outro discípulo descrevendo a mesma situação, mas com o seu olhar. Marcos vai escrever o seguinte: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Não é que eles não tinham pão, eles tinham esquecido de levar aquele monte, os cestos de pães. Mas eles tinham um. Mas aí olha para mim e para você em muitas situações. Eu brinquei de manhã, eu vou falar de novo, as mulheres que não me levem a mal. Mas quando você abre o guarda-roupa e diz, eu não tenho uma roupa hoje. Eu não tenho um sapato hoje. Talvez você tenha lá uma havaiana cheia de prego, mas você tem. Não, mas eu estou em falta, não tenho nada. Quando a gente tem algo que a gente considera insignificante, não tenho nada. Está faltando tudo. Mas porque a gente quer a grandiosidade, a gente quer o exagero, a gente quer dizer que está farto, mas a gente deixa as pequenas coisas passarem. Eles tinham um pão no barco, mas eles não valorizaram esse pão que estava no barco. Jesus está falando para eles que não era para eles se culpar porque eles deixaram os cestos lá, e ao mesmo tempo ele estava querendo dizer para eles, olha, eu sou suficiente para vocês. Vocês se lembram do que eu fiz com pequenos pães e pequenos peixes antes? Agora, nós somos em muito menos pessoas aqui. Eu estou aqui presente, eu posso fazer isso suficiente. O que Jesus tem para mim e para você é suficiente. A aplicação maior do que foi a primeira multiplicação dos peixes é exatamente essa. Viver satisfeito com toda e qualquer situação. Mas eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Cristo. Isso é suficiente. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olhem para a situação que vocês estão brigando por causa disso. Eu posso transformar isso. Vocês não precisam viver assim. Então parem de se moverem pela culpa. Parem de criar histórias para achar que eu estou falando de alguma coisa. Olhem para mim como eu realmente sou. É o que Jesus está trazendo para aqueles discípulos naquele momento. E quantas vezes você consegue se enxergar em situações parecidas ou outras situações agindo como esses discípulos aqui? Criando situações, tendo deduções, fechando, brigando com outras pessoas. Eu consigo me ver aqui, claramente. E o que eu tenho mais aprendido nesses últimos anos, e eu tenho compartilhado, se você tem caminhado conosco aqui há algum tempo, você já me viu aqui, você já viu o Davi aqui, você já viu o Felipe aqui, a gente falar da nossa vida e das nossas dificuldades, porque a gente não é melhor do que ninguém, não está isento de dificuldades. Mas nesses últimos anos eu tenho aberto aqui para a igreja que o que eu mais tenho aprendido é sobre isso. Saber que é Deus quem tem cuidado de mim. Saber que é Ele quem tem provido diariamente. Saber que é Ele quem tem cuidado dia após dia. E não é eu que vou resolver nada. Mas é Ele em mim. É Ele me dando sabedoria, é Ele me dando graça e é eu me aproximando cada vez mais dEle. Porque se eu der um passo atrás, aí sim fica difícil. E uma música que é bem antiga, talvez a maioria de quem tem uma caminhada com Cristo conheça.
que fala que não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia tudo a mim e confia de todo o coração. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quão difícil é isso. Mas quão revigorante é você ver Deus cuidando de você em cada detalhe. Quão bom é você se sentir amado por Deus, por ver que Ele tem suprido toda e qualquer necessidade. Quão é bom é você poder descansar nos braços do Senhor, sabendo que aparentemente não está vendo nada ao redor, mas saber que Ele tem cuidado e aquela situação Ele vai continuar cuidando. Como tem sido o seu trabalho? Você tem se preocupado demasiadamente ou você tem conseguido colocar nas mãos de Deus? Não é fácil, mas é possível, porque é Ele quem tem cuidado de nós. E aí quando Jesus olha para essa situação ali com os discípulos, e Ele começa a falar com eles, Ele vai explicar para eles o que realmente significa o que Ele está dizendo. O versículo 11 diz o seguinte: como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Como vocês não entenderam até agora? E aí parece que abriu a mente daqueles discípulos. Agora sim, agora está fazendo sentido, agora eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Não é o que a gente entendeu lá atrás. O que ele está dizendo é sobre o ensino. E é interessante a gente pensar um pouquinho, porque antes de falar sobre esse ensino dos fariseus e dos saduceus, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o poder do fermento, que é o que Jesus estava trazendo para eles. Jesus está dizendo, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem aqui já fez um pão ou já viu se fazer um pão, você sabe que a quantidade de fermento com relação à massa que você usa, a farinha, a água, os ovos, enfim, o leite, não é a mesma proporção. Se você usar 2 quilos de farinha, você não vai usar 2 quilos de fermento. Muito pelo contrário, você vai usar algo minúsculo. Você vai usar algumas gramas para poder fazer esse pão e fazer com que ele cresça. E o que Jesus está tentando dizer para esses homens aqui é que é preciso tomar cuidado com os ensinamentos que se recebem. Esses fermentos fazem o pão crescer. O ensinamento que você recebe também vai te fazer ou crescer espiritualmente, ou apenas ter um conhecimento sobre algumas coisas, mas não crescer na graça e no conhecimento. Hoje é interessante a gente pensar que o fermento ele pode afetar todo o andamento de uma massa. E hoje a gente tem acesso muito fácil a vários tipos de ensinos. Hoje a gente tem um acesso, tá ali para quem quiser. Você tem acesso a várias informações, escatologia, quer falar sobre céu, sobre inferno, sobre tudo o que você almejar conhecer, você tem acesso. Mas cuidado, nem tudo é bom. Nem todo fermento que você vai recorrer vai acrescentar, vai te ajudar a crescer. Existe muito fermento falso por aí. Existem muitas pessoas dando as suas próprias conclusões sobre o que acham do que a Bíblia diz. Existem muitas pessoas falando que a Bíblia tem que ser reformada, porque afinal de contas ela é muito antiga e a gente vive numa modernidade, é necessário se ter atualizações. Tem muita gente por aí ensinando que a gente precisa aceitar as pessoas como elas se entendem, porque senão a gente vai
dar uma opinião contrária e vai contra os direitos e ferir essas pessoas. E por causa desses ensinamentos, a gente vê pessoas agindo em nome de Deus de uma forma absurda, incoerente, totalmente contrária ao que Jesus ensinou. E isso, em vez de aproximar pessoas de Cristo, afasta pessoas de Cristo. Porque eu acho que aquilo está certo. Isso aqui eu não gostei, não encaixa com o que eu penso, deixa de lado, vamos para outra coisa. É quase como se aqueles filmes futuristas, né? A gente vai trazendo coisa, isso aqui, não, isso aqui joga no lixo, não quero. E a gente vai vivendo e aprendendo, deixando a Bíblia de lado. E é por isso que aqui na comunhão a gente não tem a prioridade de buscar falar o que as pessoas querem ouvir. A gente poderia muito bem trazer uma mensagem que a gente sabe que o povo quer ouvir e isso aqui está lotado. Mas o nosso intuito aqui é falar do que as Escrituras falam. A gente abre o texto e fala sobre o que a Escritura está falando justamente por causa disso. Porque não é o que eu penso, não é o que o Davi pensa, não é o que o Felipe pensa. É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Está incoerente com o que a gente está falando? A gente não perde tempo falando o que a gente quer ouvir, mas a gente fala sobre o que Deus quer para nós. A gente vai falar sobre o que a gente precisa ouvir. E talvez isso não seja muito bem aceito em alguns momentos, mas nos tempos de Jesus, no ministério terreno dele, existiam dois grupos distintos e influentes, que eram os saduceus e os fariseus. E o ensino deles, o ensino que eles traziam, é interessante a gente pensar porque aqueles 12 discípulos que estavam com Jesus, não tinha nenhum adolescente ali, não tinha ninguém sendo formado em opinião. Todos já eram homens experientes com as suas opiniões formadas e aprenderam segundo o que os fariseus e os saduceus ensinaram. Eles já tinham uma bagagem toda carregada, e se você é como eu, você sabe que você não muda de opinião da noite para o dia. Ah, se alguém falou isso, então eu vou para cá. Não é qualquer vento de doutrina que nos leva. A gente tem que se convencer de que aquilo é verdade. E aí aqueles 12 homens estavam caminhando com Jesus, eles tinham a mente deles já com os seus próprios ensinamentos, as suas próprias famílias conduzindo o que eles tinham aprendido no decorrer da vida. E talvez é difícil mudar algumas coisas. Mas Jesus está trazendo eles para o entendimento de que deveriam ter cuidado com o que os fariseus e os saduceus falavam. Jesus está trazendo eles para dizer, ouçam de mim, que sou manso e humilde. Eu quero ensinar para vocês um novo, perfeito caminho. Deixa essas tradições de lado, deixa essas coisas de lado, porque isso afasta de Deus. Escutem o que eu estou ensinando. E é interessante porque entender melhor sobre os perigos do ensino dos fariseus e saduceus nos trazem e nos remetem aos nossos próprios dias. Porque é importante a gente saber que ambos os ensinos, tanto dos fariseus como dos saduceus, eram baseados na expectativa de sinais. E aí a gente olha para o evangelho hoje. Está diferente isso? Olha, se você for naquela igreja e o anjo não falar com você, você não ouvir a perna o ouvido tremer, a perna não sacudir, não é de Deus. Olha, se você não for naquela igreja e não tiver uma semana depois de oração, jejum, confissão e traz as rosas de ouro, não vai ter jeito. Se você não vê as coisas acontecer, sai de fininho, porque não é de Deus. Um pouquinho antes dos discípulos entrarem no barco, os saduceus e os fariseus procuraram Jesus. E o texto diz que é a fim de tentar ele. O intuito deles era tentar Jesus naquele momento. E eles chegam diante de Jesus e pedem sinais. Faz algum sinal miraculoso aí, para que a gente veja que tu é quem tu fala que é. E aí a gente vai acreditar em você.
Ao mesmo tempo, eles estão ali com o intuito de pegar Jesus de alguma forma, mas ao mesmo tempo, será que tem algo aqui? Eles estavam ansiosos para ver o que iria acontecer, o que Jesus iria fazer. Talvez Jesus ia transformar algo na frente deles ali. Olha o que fala sobre isso no versículo 1 do texto que a gente está lendo. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal no céu. Alguma coisa vai acontecer aqui, ele vai ter que fazer. E basicamente o que acontece hoje é que tem que acontecer algum milagre para a gente crer. Mas o que Jesus respondeu para esses homens quando eles chegaram com esse intuito de ter milagres? Versículo 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Você consegue imaginar essa cena? Aquele bando de abutre ao redor de Jesus. E aí, faz um sinal para nós, a gente quer crer em você. Aí Jesus olha para eles, doutores da lei, homens cultos, diz assim: o único sinal que vocês querem ver está no livro de Jonas. Eu tento imaginar a cara daqueles homens. Quê? Como assim? E o sinal? Mas lembre-se que eles eram doutores da lei. E Jesus mexe justamente com isso. Olhem para o profeta de Jonas. Vocês vão ter a resposta. E aí talvez você está se perguntando, tá, mas e qual é a resposta? Aí eu tenho uma sugestão para dar para você. Aqui na igreja, toda quarta-feira, a gente tem um estudo bíblico sobre os livros da Bíblia. Para a gente entender melhor sobre o que a palavra diz. Se você também tem algumas dúvidas com relação a algumas coisas, participe, se empenha, vai procurar conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, que é o que a palavra diz. E o que Jesus está mexendo com eles é exatamente isso. Jesus está dizendo, olha, a palavra de Deus, lá no livro de Jonas, está falando sobre mim. Vocês pedem um sinal, o sinal já é esse. A palavra de Deus fala de Jesus desde Gênesis a Apocalipse. Vocês conhecem a palavra, então vão procurar lá. É o que Jesus está dizendo para eles. E é interessante você saber que hoje continua ainda da mesma forma. A Bíblia ela fala de Gênesis e Apocalipse sobre uma pessoa. Aponta para uma pessoa, Jesus. Olha o que o próprio Jesus fala para 2 discípulos no caminho de Emaús, depois que ele ressuscita e passa a caminhar ao lado deles. Lucas 24 e 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus está ali, inserido. Você quer um sinal maior do amor de Jesus ou do que Jesus pode fazer? Olha para a Bíblia. Aprende da Bíblia. Conhece sobre o que ela está falando sobre ele. E é interessante porque o maior sinal que pode ser apontado sobre o milagre é que Jesus, deixando a sua natureza divina, se colocou como eu e você, como homem, andou no nosso meio. Isso é o maior sinal do que ele pode fazer. E mais do que isso, ele deixou a vontade dele expressa para mim e para você. Hoje eu estou com um tablet aqui, né? Está moderninho. Mas é a Bíblia. A Bíblia tem aqui, está aqui também. A Bíblia é a única forma de nós nos achegarmos a Ele, de conhecermos Ele melhor. Eu posso falar que eu conheço o Fransley, mas se eu não sentar, não conhecer o Fransley de fato, não ter uma amizade com o Fransley, eu só vou dizer que eu conheço ele. Assim é com Cristo. Como é que a gente vai conhecer Ele da melhor forma possível? Conhecendo a vontade dEle expressa através da Bíblia. Só que tem um porém aqui. O ensino errôneo dos fariseus e dos saduceus
eles também não aceitavam que as Escrituras são como elas realmente são. Eles não aceitavam as Escrituras como um todo, ou aceitavam em parte. É interessante você saber que os fariseus, eles acrescentavam coisas às Escrituras. Os saduceus retiravam coisas das Escrituras. Pensa um pouquinho, rapidamente, nos nossos dias, como é isso. Olha, você precisa de Jesus, mais o lenço ungido. Você precisa de Jesus, mais a semana dos 70 propósitos. Você precisa de Jesus, mais isso. Você precisa de Jesus, mais aquilo. Jesus não é suficiente, tem que ter isso, mais Jesus. Aí sim, acrescentando coisas. Agora os saduceus, eles retiravam coisas. É fácil você pensar em alguma outra religião que usa a Bíblia como sua fonte de inspiração, mas não aceita como um todo. Retira algumas partes, porque afinal de contas não é bem assim. Nos nossos tempos modernos a gente retira e vê coisas de fato diferentes. Ou, pensando nos fariseus, a gente tem o direcionamento, mais a visão do profeta tal que viu tal coisa, e aí acrescenta aqui, a gente pega e faz uma miscelânea de coisas, e é isso que é a verdade. Quando os fariseus diziam que não bastava seguir Jesus simplesmente pelo que estava escrito na palavra, eles acrescentavam os seus ritos, eles acrescentavam os seus acréscimos eram algo que era das tradições deles. Então, olha, você tem que fazer isso aqui que a Bíblia diz, e mais o que o nosso líder falou. Então, ó, você tem que fazer isso aqui, você está andando dentro da lei. E olha o que Jesus fala para eles, Marcos 7, versículo 13, confrontando eles. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. O que vocês fazem com a palavra de Deus quando vocês acrescentam algo? Anulam ela. Por que é tão mais fácil ouvir o que o fulano de tal falou, que eu acho que é uma coisa boa, do que olhar para o que a Bíblia diz? Já os saduceus, eles acreditavam em partes das Escrituras. Eles focavam apenas na literalidade do que estava escrito ali. Sendo assim, eles anulavam todo o contexto. Eles anulavam o significado mais profundo do que estava querendo ser dito. Quando Romanos fala que é na caducidade da letra, era exatamente isso que eles faziam. Olha, o que está escrito aqui é isso aqui e ponto final. E aí deixavam de receber as bênçãos do que estava inserido no contexto todo. E mais ou menos é o que a gente escuta hoje quando as pessoas dizem assim, porque o Deus da Bíblia é um Deus que manda trovão, um raio do céu, que mata as pessoas, e não entende o contexto de por que aquelas situações acontecem. E aí a gente vê muito crente por aí agindo da mesma forma. Eu vou abrir a cabeça, vou jogar uma Bíblia lá dentro e ele vai ter que crer. Não é assim que funciona. Tem que ser pela dor que ele vai vir para Deus. Não é assim que funciona. O amor de Deus constrange nós vivermos de uma forma totalmente diferente do que as pessoas esperam que seja. E quando Jesus confronta os saduceus, Marcos 12, ele fala algo bem claro sobre eles tirarem, o porquê deles tirarem algo e acrescentar, viverem só com aquilo que eles queriam viver. Marcos 12, 24, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente vive em partes do que aquilo que a gente acredita, a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Quando a gente vive só com aquilo que a gente acha que é coerente para nós naquele momento, a gente anula tudo que Cristo pode ter para nos oferecer e nos ajudar a demonstrar o amor dele para outras pessoas. A gente não conhece as Escrituras e acaba não experimentando o poder de Deus. Eu falei que é tão bom quando você sente o amor de Deus na nossa vida e que você sente o cuidado dele nas mínimas coisas do nosso dia a dia. E isso não tem preço. Você saber que mesmo você, e eu estou falando de mim, me sentindo alguém insignificante, saber que Deus ainda está olhando, está cuidando e está provendo, é maravilhoso. Mas é porque se tem buscado se viver o que a palavra diz, e não o que a gente pensa que precisa. E é baseado na palavra de Deus e baseado nesse contexto desses discípulos que eu quero deixar alguns conselhos para você nessa noite. Primeiro é: não seja movido pela culpa. Não se ache incapaz e insuficiente. Deus é quem te capacita. Deus é quem te provê e que te dá sabedoria para falar, até naqueles momentos que você não sabe o que falar. Ah, mas como que eu vou viver a minha vida de cristão ali fora? Simplesmente viva o que Deus já tem feito na sua vida. Permita você se aproximar dele e não se deixar se sentir culpado. Quem acusa é o inimigo. O papel de acusador não é o de Jesus. O papel de Jesus é nos aproximar do Pai. Então escolha a graça em vez de escolher a culpa. E o que é a graça? É um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos mesmo, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele se entregou por mim e por você. Não preencha as histórias das nossas vidas, das suas vidas com fantasias. Não preencha as lacunas que chegam até você diante de situações com pessoas. Porque quando você não vive bem com o seu irmão, você não consegue viver bem com Deus. Eu vi, já nessa caminhada com Cristo, muitas pessoas, quando estão com dificuldades, vêm para Deus, procuram ajuda, e depois, quando a coisa está bem, está tranquilo, nem aparece mais na igreja. Quanto mais orar, quanto mais ler a Bíblia, porque começou a preencher as lacunas, começou a achar que o fulano disse, ou que eu ouvi falar do ciclano, não é boa coisa. A Bíblia diz o contrário. Se você tem algo contra alguém, chega e chama essa pessoa em particular. Olha, o que está acontecendo? É isso ou é aquilo? Mas não crie as situações, não crie o afastamento de pessoas, porque isso nos afasta de Deus. Não baseie a sua fé nas expectativas de sinais. Os sinais vão acompanhar os que crerem. Não é por causa dos sinais que a gente vai buscar Deus. Mas se a gente viver em Cristo e satisfeito em Cristo, alegre em toda e qualquer situação, os sinais vão acompanhar os que creem. Quando eu estava pensando sobre isso, sobre não basear minha fé nessas expectativas, eu lembrei, e já trouxe aqui para a igreja num determinado momento, uma situação que aconteceu claramente com relação a isso comigo. Em um determinado momento, eu uso um carro para trabalhar, estragou o motor do carro. E eu não tinha dinheiro para arrumar. Mas eu precisava do carro, era o único que eu tinha. E aí o que eu fiz? Deus, eu preciso disso. Liguei para um conhecido amigo meu, mecânico, disse, aconteceu isso, eu preciso arrumar. Ele disse, eu passo aí, vou levar a peça que precisa arrumar era lá no Serrano. Vai dar tanto. Tá, vamos lá então, vamos fazer porque a gente precisa. Juntei todas as moedas, literalmente todas as moedas que eu tinha em casa e liguei para o rapaz, eu nem conhecia o rapaz lá do Serrano, e disse, em meia hora eu estou chegando aí para te fazer o pagamento. Tu pode adiantar o serviço que o rapaz precisa da peça, então eu chego aí para te pagar. Ele disse, não tem problema, pode vir. Cheguei lá, paguei todas as notas de R$2, moeda, ele ficou louco de feliz que ele teria troco, e eu saí de lá em parte satisfeito. Porque Deus pagou essa parte, mas eu preciso pagar o mecânico. Eu não tenho como.
E eu não posso dizer para ele, talvez o mês que vem, porque é o serviço dele. E aí eu lembrei, Deus, mas é tu quem tem cuidado. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero crer que tu tem cuidado de mim. E voltei no ônibus do Serrano, eu moro no Esplanada, é uma viagem consideravelmente longe. Enquanto eu estava dentro do ônibus ali, celular, recebi um áudio, e eu não gosto de ouvir áudio no meio de pessoas, eu gosto de estar sozinho, porque às vezes de repente alguém abrindo o coração sobre alguma coisa, então não é legal ter pessoas ao redor. Mas baixei o volume, coloquei perto do ouvido e comecei a escutar. Enquanto eu escutava aquele áudio, as lágrimas começaram a escorrer. Era uma pessoa dizendo assim, Josi, eu recebi um dinheiro que eu não estava precisando, e eu pedi para Deus me mostrar alguém que precisa, e me veio você no coração muito fortemente. Então eu não sei se tu precisa, mas é teu, estou depositando para ti. Era exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar o mecânico. Nem mais, nem menos, exatamente. E naquele momento eu fiquei grato a Deus pelo cuidado dele. E não só naquele momento, mas ali também é algo que eu tenho pedido a Deus. Deus, me ajuda a ver os teus cuidados com a minha vida e ser grato por isso. Que eu possa agradecer a Ti em toda e qualquer circunstância. Porque os sinais vão acompanhar os que crerem. Não é os especiais, não é os que estão no púlpito, não, é os que crerem na palavra de Deus. Isso está acessível para mim e para você. Então basear a sua fé é na palavra de Deus. Basear a sua fé é no que Cristo falou. Não precisa sinais acontecerem. Se eles acontecerem, amém. Mas não são eles que vão trazer pessoas para próximas de Deus. Não é isso que eu estou falando aqui que aconteceu comigo que vai trazer pessoas para Deus. Mas é a minha vida diária na vida dessas pessoas que vai mostrar para eles se o que eu vivo é real, de fato, e se eles querem isso também. Não acrescente nada na palavra de Deus. Você precisa de Cristo, não de algo a mais. Não siga os ensinamentos que os homens inventam através de sistemas, de regras. Se você quiser ser abençoado, você vai ter que me falar tudo o que você vai fazer. Não é assim. Você tem que falar para o seu pai em secreto, que ele te ouve em secreto, ele vai responder a ti. Busquem o verdadeiro evangelho, não acrescentar. Também não escolha simplesmente viver uma parte da palavra de Deus, rejeitando as outras, porque afinal de contas, não é bem assim. A gente já é moderno. Não. Se está na palavra, é para mim. Se o que Deus pede, Ele requer que eu tenha algumas coisas para fazer, por amor a Ele, eu vou me aproximar dEle. Eu vou pegar o que a palavra dEle tem para mim e viver em coerência com isso. Porque é ela que é divinamente inspirada. Se você está em dúvida com relação a alguma coisa, se deve ou não deve fazer, não faça. É o que a Bíblia diz. Mas se você tem procurado aprender, tem procurado se esmerar no conhecimento da palavra, o próprio Deus vai trabalhar na sua vida através do que a própria Bíblia diz. E te ensinar muito mais do que você sabe hoje. Lembre-se que, na verdade, tudo que você tem, foi Ele que te deu. E se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você não tem falta de nada. Nós vamos cantar uma canção agora. E eu quero te desafiar a pensar no que Ele já tem feito por você e através de você. E saber que o que você tem em mãos hoje, foi Ele que te deu. E isso é suficiente para continuar caminhando. Você não precisa acrescentar nada mais. Você não precisa deixar algumas coisas de lado do que é correto se fazer. Você não precisa deduzir o que está acontecendo. Aqueles discípulos ouviram algo que eles acharam que era, e aí Jesus traz eles para a realidade. Olha, o que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é o que eu estou aqui com vocês todos os dias. E depois, mais tarde, ele vai falar, e eu estarei com vocês até a consumação
dos séculos, até o fim dos tempos. É o mesmo Jesus para mim e para você. É Ele quem pode nos conduzir pelos dias difíceis, pelos dias maus. Mas ao mesmo tempo é Ele quem nos fortalece para nos alegrarmos pelos dias bons também. E sabermos que Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Vamos dizer isso juntos? E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, diga isso bem forte, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos cantar bem forte mais. Mais de ti. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que
Jesus, Tu cresça em nós, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos aparecer em circunstância alguma, Pai, mas que Tu venha ser resplandecido através de nós, Pai. Que o Teu amor, Senhor, possa tocar os nossos corações, Senhor. Ó Deus, que Tu possa nos alcançar com esse amor, Senhor, e que nós possamos demonstrar isso às pessoas. Que não seja em nós as respostas, Pai. Não permita que nós venhamos fechar o nosso coração para as pessoas, mas que possamos demonstrar o que Tu tem dado a nós e que foi de graça. Ó Pai, não permita que nós olhemos para as circunstâncias e venhamos nos afastar de Ti, mas que possamos, Senhor, olhar para elas sabendo, Senhor, que é Tu quem tem cuidado de nós e crer nisso. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a nos aproximar de Ti e prosseguir em conhecer a Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser, Senhor, o nosso baluarte. Ó Pai, nos leva em segurança para casa. Que a nossa semana, Senhor, seja uma semana que condiza com a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos traz a ciência do que Tu tem para nós, que é o amor. Ó Pai, nos ajuda a viver isso na prática dia após dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tivemos hoje pela manhã aqui um tempo bem especial e eu queria compartilhar com a igreja também essa oportunidade. A gente sempre fala em oportunidade de amar, que é de fato o que nós temos para fazer como igreja aqui. Alguns dias atrás, posso dizer um mês e pouco atrás, um irmão aqui da igreja estava andando na rua e avistou uma família de venezuelanos caminhando. E chegou até eles, e eles eram cristãos e estavam na rua literalmente, porque tinham sido despejados e não tinham trabalho, não tinha como mais pagar nada. Então nós abraçamos como igreja essa família. Eles têm vindo aqui já algumas semanas, eles estavam hoje pela manhã aqui, mas acontece que o provedor da família, ele quando veio para o Brasil, ele foi residir em Vitória, e lá ele tem um emprego. Lá ele consegue sustentar a família. E ele veio para Caxias por causa da irmã dele que estava aqui, para tentar dar uma assistência e levar ela para lá. E ao chegar aqui aconteceu que uma das meninas adoeceu. Eles são em 2 adultos e 4 crianças. Uma delas adoeceu muito e ele gastou tudo que ele tinha com aquela menina e não tinha mais como voltar para Vitória. Então eles acabaram ficando aqui, foram parar na casa de passagem. E nós temos como igreja um sentimento de poder ajudar esses irmãos, demonstrar o amor de Deus para com a vida deles. Então o intuito deles é voltar para a Vitória, porque ele já tem uma casa alugada lá, ele já tem o trabalho lá, mas são passagens para 6 pessoas. Então eu queria convidar você como igreja, numa oportunidade de amar. Se você pode doar R$10 que seja, é muito mais do que eles têm hoje. É pouco para você, ou talvez seja muito para você, eu não vou dimensionar aqui, mas a gente pode, como igreja, abraçar esses irmãos e dizer, olha, como igreja a gente está ajudando vocês também, em forma de amor. Se você tem condições de ajudar, os seus envelopes, no envelope à frente de você tem, na cadeira na sua frente tem os envelopes, escreva ali, passagem dos irmãos. Dê de coração. Dê com o coração aberto. Se você quiser passar com a Sabrina ali no Espaço Crescer Mais, faz a doação e diz, olha, é para a passagem dos irmãos. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida deles, eles vão se sentir muito amados como igreja de Cristo que nós somos e podemos fazer isso juntos. É uma oportunidade também. Mas se você tem, de repente, necessidade de conversar sobre alguma situação, sobre o que eu falei aqui, Gutinho, consegue colocar meu telefone ali? Entre em contato comigo. Eu estou aqui disponível para a gente sentar, conversar também. Se você quer um pedido, escrever ali, tem uns envelopes maiores na sua frente também, para você escrever ali um pedido de oração. Coloque ali, deixe seu contato legível. Pode ter certeza que a gente vai estar orando como igreja aqui no decorrer da semana. Que Jesus possa te abençoar, possa te fortalecer, possa te ajudar a entender que você é uma pessoa amada e através do amor dele você pode abençoar pessoas ao seu redor também. Que Jesus abençoe e tenha uma boa semana. Nós vamos concluir com uma música aqui. No tempo dessa música você pode trazer a sua doação aqui ou pode procurar a Sabrina ali. Que Jesus abençoe.
cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constrange com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, diga, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Esse é o nosso Deus. Seja parecido com Ele. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.